Paz do Senhor, bem-vindo à continuação do nosso estudo do livro de Neemias. Cá estamos no capítulo 5 e hoje a gente vai dar continuidade. A primeira parte do capítulo 5 foi uma parte muito desafiadora, né? Eu confesso para vocês. Esse capítulo foi um capítulo que Deus ficou ministrando muitas vezes em meu coração. Então, se você chegou agora nesse vídeo, eu aconselho você, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, que você recebeu, que você tenha se inscrito aqui, que você vai lá na playlist, veja qual é o vídeo escrito Introdução do livro de Neemias, você comece por lá e venha avançando, no seu tempo, do seu modo, tá? É só para você não pegar o bonde andando, como fala. Então, para nos situarmos onde estamos e em que parte a gente parou. Então a gente parou numa parte onde eu deixei uma lição de casa, né? É com vocês. Fiquem à vontade em executar ou não a lição, mas eu creio que foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu já fiz a minha parte, tenho feito constantemente. Eu acho que isso não é algo que a gente faz uma vez na vida, uma vez no ano, não. É algo que a gente pode fazer sempre que necessário, sempre que Deus tocar no nosso coração, sempre que a gente olhar tudo que a gente tem e perceber, poxa, muito, vou me desfazer, vou repartir. E a gente terminou no versículo 5, onde estava falando das pessoas, dos filhos que estavam sendo vendidos, para eles poderem ter dinheiro para poder ter o que comer e pagar os impostos, né? Essa lei eu acabei não mencionando, mas eles têm um respaldo na Torá com relação a esse tipo de coisa que fazia, que era tanto fazer o empenho dos bens, da fazenda, da casa, das terras, quanto o empenho dos filhos, dos escravos. E tá lá em Êxodo 21, 7 a 11, 22, 25 a 27, e em Levíticos 25, de 39 a 40, Levíticos 25, de 35 a 38, e também tem Deuteronômio no 24, de 10 a 13. Então, são muitas referências. Eu, ao invés de começar lendo Neemias, eu vou começar lendo essa parte de Levítico só para a gente tentar fechar o contexto do 6 e a gente, o contexto do 5 e a gente prosseguir para o versículo 6. Eu separei aqui em Levítico o 25. Vou falar, leria todo, mas é muito extenso, muito, né? Fica de lição para vocês. Mas eu vou ler do 35 ao 38. Lembrando que a gente tá falando sobre a parte onde eles não tinham o que comer. Então eles precisaram vender os seus filhos e suas filhas para poder ter o que oferecer para os outros. Lembrando desse contexto. E aí eu vou ler aqui no Levítico 25, a partir do 35... Não, no 25. Isso. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que vendeu a seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate. Ou seja, ele podia, se ele foi vendido como escravo, ele podia ir na sua casa e ver o que ele tinha para poder pagar essa dívida com aquilo que ele tinha. Mas se sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá ele e tomará a sua possessão. Aí lá no 35 diz assim: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-á como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomará deles usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com usura, nem os dará o teu manjar por interesse. Aí lá no 39:40. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti,
Não o farás servir de escravo, como jornaleiro, como peregrino, ele estará contínuo. Até o ano do jubileu te servirá. E então sairá do teu serviço ele e seus filhos, e com ele tornará a sua família, a possessão dos seus pais tornará. Então tinha esse respaldo da lei, que eles poderiam vender os filhos. Então não era uma venda de escravos permanente. Havia também o permanente, mas nesse contexto era a venda para poder continuar se mantendo. Lembra que eu falei? Eles precisavam do básico, eles precisavam de comida na mesa. Eles precisavam alimentar. E como eu falei, a família não era uma família como é a minha família hoje, que é eu, meu marido e meu filho. Não, eram famílias grandes. Então, provavelmente, eles tiveram que abrir mão de uns para poder sustentar os outros, para poder não perder tudo que eles tinham. E isso eles tinham com muito preso. Pode dizer, nossa, desumano, mas era uma prática. Era algo que já lá de Moisés, isso é lá de Levítico que a gente leu agora, né? E aí a gente está agora em Neemias. E chega em Neemias, a gente vê isso acontecendo. Quem tinha emprestando? Quer dizer, era prudente emprestar, mas na palavra fala que não com usura. E o que a gente vai ler agora, a gente vai ver que justamente eles fizeram tudo ao contrário. Eles se basearam na palavra, onde dizia que podia se vender, onde dizia que podia hipotecar, onde quem tinha sabia que podia emprestar, mas eles deturparam e começaram a cobrar juros altíssimos. E quando fala lá em Levítico que e se o teu irmão se vender a ti, não o farás servir de escravo. Ou seja, ele podia colocar a pessoa para servir na sua casa, para trabalhar na sua casa, mas não necessariamente precisava fazer da pessoa escrava. O que é uma pessoa escrava? Uma pessoa sem direito, uma pessoa sem liberdade. Então, se é o próprio irmão, não precisava agir dessa maneira. Mas o coração duro, a falta de amor faz com que a gente aja de uma maneira muito imprudente. Muitas vezes a gente usa a palavra para poder interpretar da maneira que nos convém e de maneira errônea, infelizmente, né? E aí agora a gente vai continuar a leitura, eu vou ler do 6 ao 7, pra gente entender. Então, por conta de todo esse contexto dos filhos serem vendidos das terras e tudo ainda não bastar e ainda ter falta, houve aquele grande clamor. E alguém ouve o clamor. Vamos continuar nessa leitura. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Eu, Neemias, foi Neemias, que chamou todo mundo para a conversa, que ouviu o clamor. Qual era o clamor? Lá o clamor que registra em Neemias 5, no versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. O clamor antes, lembra que a gente estava vindo estudando o clamor do povo, o clamor de Neemias, o clamor sempre foi contra os opositores. Nesse momento, o clamor é contra o próprio povo, que estavam aproveitando da situação para sobrecarregar, estava aproveitando da situação para ser usurários. O que é isso? Agiotas. O que é agiota? Uma pessoa que cobra uns juros demasiadamente imensos que você não tem condições de pagar. Você pega um valor e o que ele cobra é tamanho, né? E se você não pagar, ele te cobra com a vida. Ele naquele tempo tomava como escravo, né? Então é isso que a gente está lendo. Quando Neemias ouve. Neemias é bom de ouvido, né? Então, ouvindo eu. Quando Neemias ouve. Às vezes a gente fala mais do que ouve. Neemias vem nos ensinar quando ele ouve. Ouvindo eu, pois, o seu clamor. Essas palavras muito me aborreci, né? Eu vou ler um pouquinho. Quando Neemias ouve o clamor e todas as palavras ditas, se aborrece. Primeiro, ele considera com ele mesmo. Que ouvindo o clamor... Aí no versículo 7 fala: depois de ter considerado comigo mesmo, ou seja, o que ele ouve, ele tem o sentimento, o primeiro sentimento. Depois que ele teve aquele sentimento que foi aborrecimento, ele considerou. Ou seja, a gente tem que ouvir, a gente tem que pensar, a gente tem que meditar para depois agir. Olha só. Então, primeiro, ele considera com ele mesmo. Depois,
Ele repreende os nobres e magistrados, chama-os de usurários, ou seja, agiotas, chama a consciência daqueles que possuíam muitas posses e muitas vezes, muitas posses. E as pessoas que têm muitas posses, as pessoas que não têm a falta em casa, as pessoas que não chega nem na despensa, não se preocupa nem de chegar na despensa, porque tem alguém que chega na despensa por ela, tem alguém que faz por... Não precisa nem ter esse cuidado de chegar na despensa. Ele não consegue dimensionar, ele não consegue sentir a necessidade do pobre. Se você nunca teve sua luz cortada, você não sabe a aflição daquele que tem a conta acumulada. Se você nunca te faltou para você dar alimento para o seu filho, você não sabe como que é para um pai e para uma mãe não ter. Se nunca te faltou a veste, porque você troca, porque você tem um guarda-roupa imenso, um closet imenso, você tem inúmeros sapatos, muito mais sapatos, uma centopeia, você tem mais sapatos do que a centopeia precisaria, você não sabe o que é a pessoa usa sempre o mesmo sapato. Então, às vezes, a gente julga, fulano tá andando o mesmo sapato, e a gente não sabe qual é a luta daquela pessoa. A gente não consegue dimensionar. A gente só consegue dimensionar aquilo que pra gente faz falta. Né? Vamos supor. Eu já tive esse sentimento. Um sentimento de perda. Eu perdi alguém. Eu sei o que é perder. Né? Só que o grande boom que a gente está vivendo hoje. Hoje as pessoas acreditam, acham que é um exagero esse distanciamento social, outras pessoas acham que é mais do que necessário. Outras pessoas acham que não, que saem à rua até sem máscara, que não se previne, que acham que tudo tem que voltar ao normal, e outras pessoas já estão mais prudentes. Qual é o posicionamento que a gente tem que ter? Né? Eu creio que é a prudência. Em momento algum você tem que ser prudente. Mas quando aquilo que está acontecendo no ambiente envolveu uma pessoa conhecida sua, um parente seu, você tem que ter um cuidado redobrado. Agora, se você não conhece ninguém, se você nem ouviu falar, esse negócio de coronavírus, isso é coisa de governo, você não toma cuidado. Mas quando você sabe de alguém que passou, um amigo, um familiar, você perdeu alguém, aí peraí, isso é real. Às vezes precisa acontecer com a gente pra gente poder saber o que é real. Né? Então, muitas vezes, quem tem posses não dimensiona a falta dos pobres. Eu anotei. Só sabe quanto dói negar algo para um filho quem realmente não tem o que oferecer. Só dá para falar liberdade e dar valor à liberdade quem foi preso. Quem não faz sentido. A pessoa sempre foi livre, né? Como? Tem pessoas que estão sentindo muitíssimo em viajar e tem outras, né? Mas é porque não viajava. Então não tem como sentir falta daquilo que você nunca teve, né? Como? Eu tô com meu salário, tô recebendo, né? Tô trabalhando, continuo mantendo o mesmo padrão, tô em casa, tô trabalhando, não vou sentir a falta de quem perdeu o emprego. De quem não tem a renda que tinha antes. E tá tendo que trabalhar dobrado para poder ter, porque o que tinha perdeu. Como que eu vou saber dimensionar se quando dá uma enchente, destrói minha casa toda, inunda tudo? Se eu moro numa casa onde não vai haver essa possibilidade de acontecer isso. Esse ciclone que atingiu aí o estado de Santa Catarina, no sul do nosso país, como que a gente vai dimensionar isso se não chegou até nós? Se a gente não sabe o que é um telhado voando, se a gente não sabe o que é as coisas destruindo. Quem viveu essas situações tem um olhar diferenciado. Talvez situações que você viva, talvez perdas que você tenha, talvez faltas que você tenha, talvez opressões que você enfrente, talvez inúmeras coisas que aconteça com você, é só com você, porque é para você tirar um aprendizado, para ensinar, para você instruir outras pessoas. Porque só você vai sentir, né? Eu não tenho propriedade para falar de algo que eu não vivi. Mas de coisas que eu vivi, eu tenho propriedade para falar. Naquele momento ali, o povo estava sendo oprimido. Naquele momento ali, o povo não tinha o que comer. Eu não posso dizer para você que eu não sei o que é não ter o que comer, porque graças a Deus nunca faltou pão na minha mesa.
Nunca faltou alimento. Pode ter tido o suficiente, mas falta não houve. Mas e quem é a falta? E quem não tem nem as condições de receber, de assistir um vídeo, de ter, só quem sabe o que é para a igreja, só com o dinheiro da passagem, e às vezes conseguir uma carona no final do culto, sabe que quanto isso é imenso, é quem passou por isso. E não vai com o seu carro, volta com o seu carro e não tá nem aí. Então, quando a gente está na igreja, quando a gente vê alguém que está por ali, que a gente pode oferecer uma carona, que no seu carro tem espaço, não abra mão de você ter o seu olhar trabalhado em pequenas coisas, sabe? Às vezes uma carona é a resposta da pessoa. Às vezes um pequeno gesto de você chegar e abraçar alguém, você chegar a mandar um áudio para alguém, é a resposta do dia daquela pessoa. E aí a gente se limita a fazer, a viver da maneira que a gente vive um dia após o outro, parecendo que até que é uma planta que vai crescer, mas é uma planta aqui. Eu rego ela, eu ponho ela no sol, ela vai crescer, algumas folhas eu vou ter que tirar porque vão murchar. É uma planta. Vai ver dia após dia uma planta. Nós não somos uma planta. A gente está aqui para dar fruto. A gente está aqui para crescer. A gente está aqui para fazer além do que comer, do que trabalhar, do que viver sua vida, do que ter sua casa. A gente está aqui para fazer algo mais. E Neemias, ele ouve. Ele ouve. Ele não está naquela situação. Mas ele ouve. Quando ele ouve, ele para pensar. Às vezes a gente ouve e já fala de imediato. Não, a gente tem que ouvir, para pensar. Depois que a gente ouve, a gente para pensar, a gente toma a decisão que a gente tem que tomar. Aí tem uma grande lição aí. E a gente tem ouvido. Você tem ouvido? Parado para pensar? Tomado alguma decisão? Então, nada do que você ouvir, responde de imediato. Para, considera. Faça como Neemias. Considera, né? E eu vou ler do 8 ao 10. Isso. Vamos lá. No 8, ele ouve, depois ele considera e fala com os magistrados, né? Aí no 8, disse-lhes aos magistrados e aos nobres: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? O que ele está dizendo? Nós estávamos cativos de outros reinos. Não é isso? Aqui era um povo que estava em cativeiro. Não eles, mas os pais deles, os avós deles, né? Porque da leva que veio até agora já tinha se passado muitos anos depois que eles já tinham voltado. Aí eles foram resgatados de um cativeiro. Aí eles estão na terra que é prometida, dada por Deus. E chega na terra prometida, onde está com seus irmãos, e ainda assim eles são oprimidos? Ainda assim eles voltam a ser escravos? É isso que Neemias está falando. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós, outra vez, negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Você está fazendo isso de novo? Você está fazendo isso com eles? Continuando, no 9. Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, isso mesmo, até o 10. Até eu, meus irmãos, meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Ou seja, Neemias está falando que ele também emprestou. Não há mal em emprestar. Há mal em emprestar com usura. Cobrando uns juros demasiado, né? E aí eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi. Era desumano vender suas próprias gente, seus irmãos, mas a lei dava respaldo, como eu falei para vocês. Eu comecei lendo o Levítico. O que nos mostra essa usura, essa cobrança demasiada é a falta de amor ao próximo pelo interesse de receber juros. O importante não é só eu ter para emprestar e ainda receber juros daquilo. Ainda ser algo demasiado, ainda ser algo que pese para outra pessoa, né? Então, e não se conseguia pagar, porque era muito pesado, né?
Então há sempre aquele que possui mais que o outro. E qual deveria ser a postura? Se eu tenho muito, repartir. Como a gente falou lá no último vídeo, do capítulo 5. Por que ter tanto quanto os outros têm tão pouco? Por que guardar tanto se há falta para o outro? Se complementa com tudo aquilo que eu falei. Imagina o sentimento de quem foi vendido. Pois, imagina o sentimento dos pais que precisavam vender, principalmente das mães, porque foi a grande maioria eram as mães que estavam. A escravidão, ela tinha um prazo, até o ano sabático, o ano do jubileu. Mas o sentimento de quem foi vendido, como é que acabava esse sentimento? E aí, antes de falar do sentimento, eu quero falar um pouquinho do que é, de quando a gente lê no texto que fala de serem liberados, da gente saber do contexto que podia se emprestar, e eles ficavam, como a gente leu em Levítico, eles ficavam servindo até o ano do jubileu. Que ano do jubileu é esse? O porquê desse serviço? O que isso significa, né? E aí eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi com relação ao ano do jubileu e o ano sabático. Shemitah é uma palavra em hebraico que significa libertação, que é chamado o ano sabático, que é o 7º ano do ciclo de 7 anos da agricultura, ordenado pela lei, pela Torá, onde a terra descansa. Ou seja, o Deus ordenou o quê? Eles podiam cultivar, plantar a terra. No 7º ano a terra descansaria, eles não iriam colher nada. Era um ano de descanso para a própria terra. Esse é o ano sabático. Ponto. A gente precisa entender o que é o ano sabático antes de saber do ano do jubileu. Após 7 períodos de 7 anos, ou seja, o 50º ano, esse era o ano do jubileu. Ou seja, a pessoa poderia trabalhar como escravo, como servo, por 6 anos e no ano sabático ele ser liberado. Ou, se a dívida fosse tamanha, ele ia trabalhar 50 anos, né, no 50º ano, e aí no ano do jubileu ele era liberado da dívida. Era a lei, era o que estava respaldo na lei. Quem emprestou quer receber. Quem emprestou quer ter seu dinheiro de volta, né? É como uma fatura do cartão, você vai lá e compra. Aí você tem que pagar. Se você não paga, vem os juros, vem os juros, vem os juros, vem os juros. Se aquilo vira uma bola de neve, uma hora ou outra o banco vai querer cobrar de você. E você vai ter que dar um jeito de pagar. Naquele tempo não havia cartão, não havia nada disso, então era desse modo que era se quitado as dívidas. Ou seja, você poderia até ficar servindo pelos 6 anos, no 7º ano ser liberado. Se a sua dívida fosse além, você continuaria trabalhando, mas ia ter um momento que você poderia ser liberado e voltar para sua casa, como a gente leu o Levítico. Só que a gente está numa grande obra, todo mundo junto. Uns estão no muro pelejando, outros estão em casa pelejando também. E aí eu empresto. Eu vou querer fazer do meu irmão escravo por tanto tempo assim. Eu vou querer impor uma pressão além do que a pressão que todo mundo estava vivendo. Todo mundo foi cativo junto, todo mundo foi oprimido junto, todo mundo foi levado em cativeiro, foi todo mundo junto. Na volta, havia aquele que tinha posse, porque tinham judeus que se estabeleceram nas cidades. Tanto que tinha alguns que não queriam voltar. E quando Esdras faz o chamamento, ele fala, e quando Ciro dá o decreto, daqueles que querem ir, porque haviam aqueles que não queriam ir, haviam aqueles que haviam se estabelecido e já tinham suas posses de novo. Só estavam morando em terra estrangeira. Mas ele já estava vivendo bem. E aí todo mundo decide voltar. Aqueles decidiram voltar. Todo mundo volta. Quem tinha, continua tendo. Quem não tinha, foi para recomeçar. E recomeçar é difícil, a gente sabe. Se você tem alguma coisa, é mais fácil. Mas se você não tem nada, começar do zero é muito difícil. E aí todo mundo volta. Há aqueles que têm, há os que não têm. Aí passa por um tempo de escassez tamanha. As famílias precisam dividir para que uns vá para o muro levantar os muros, outros precisam ficar em casa.
nessa falta desse trabalho daquele que foi, falta uma renda em casa. E aí, é aí justamente onde começa a pesar nos que ficam em casa. Que eu, como eu falei para vocês, que foram a grande maioria as mulheres, os jovens, as filhas, os idosos, as crianças, os que ficam. Aí tem que começar a vender do que tem, vender os seus filhos, escolher o filho que vai deixar como servo para poder alimentar outros. Era todo esse contexto, era tudo isso que Neemias estava vendo. E Neemias também foi um daqueles que emprestou. Porque não é o errado emprestar. Se você tem, você pode emprestar. E não, o texto não diz, e eu estudei bastante, não fala que Neemias cobrou com altos juros. Não fala, mas fala que Neemias também emprestou. Sabe onde fala? Lá no 10. Também eu, meus irmãos e meus moços lhe demos dinheiro emprestado em trigo. Então ele também deu. Então ele também participou. Então quando ele ouve aquele clamor, dói nele também. Peraí, eu também emprestei. Peraí. Mas eu não cobrei juros altíssimos. Não vim pra cá oprimir o povo. Não vim pra cá ganhar em cima dos mais pobres. Você entendeu por que ele, quando ele ouviu, ele parou pra considerar? Às vezes a gente ouve as coisas e a gente não para pra considerar. Porque a gente olha para os outros e a gente não olha para si. Aqui no 10 ele dá a resposta. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe damos ele dinheiro emprestado em trigo. Ou seja, é a resposta lá do 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, ou seja, eu também emprestei. Eles estão clamando. Eles estão tendo que vender para poder cobrar esse empréstimo. Peraí, eles também estão fazendo isso porque estão me devendo. Olha, peraí. É quando ele considera. E vamos lá ler o 11 e o 12. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituí-lhes-emos, nada lhes pediremos, faremos assim como dizem. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Isso é algo tremendo. Eu não sei se você consegue mensurar isso que aconteceu. Aqueles que deviam sabiam que precisavam trabalhar muitos anos. Sabiam que os seus filhos tinham que ficar como escravos, como servos. Olha aí quanto tempo que a gente leu. Do 7º, 6 anos, para no 7º ser liberado. Se não, se a dívida fosse alta, após 7 períodos de 7 anos. Ou seja, até o 50º ano do primeiro ano que foi colocado como escravo, para poder ser liberado no ano do jubileu. Naquele momento que Neemias ele junta todo esse povo, ele considera, ele chama esse ajuntamento, é a misericórdia, é a graça, é a bondade de Deus fluindo pela vida de Neemias, porque ele também havia emprestado. E ele chama todo mundo, restitui-lhes hoje. Hoje. Vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigiste dele, ou seja, o imposto. Aquilo que eles cobravam como imposto, aquilo que eles cobravam como juros, até isso Neemias pediu para eles devolverem. Agora, se Neemias não é uma pessoa temente, se não é um líder, segundo o coração de Deus, se ele não tem nele essa unção, essa porção de Deus, como que ele conseguiria reunir? Imagina, reunir as grandes pessoas, as pessoas poderosas, as pessoas que têm recursos, reunir todo mundo e falar assim, peraí, tá devendo? Vê todo mundo que tá devendo, chamando todo mundo que emprestou, para todo mundo que tá devendo, restituir todo mundo. Que respaldo!
Se ele não é uma pessoa íntegra, que ele não é uma pessoa justa, se ele não é uma pessoa enviada por Deus, se ele não é uma pessoa temente, se ele não é um líder segundo o coração de Deus, se ele não é uma pessoa chamada pelo Senhor, se ele não é uma pessoa de oração, um homem temente, um homem de oração, que a gente vem vendo desde o primeiro capítulo, a gente vai vendo que tudo que ele faz, ele ora, que tudo que ele faz, a gente vai vendo o caminhar dele, a gente vai vendo quanto ele anima, quanto ele... Se ele não tem esse exemplo na vida dele, como que nesse momento ele poderia reunir todo mundo e falar para todo mundo devolver? Restituir isso hoje. O que ele está dizendo? Vocês que têm dinheiro, vocês emprestaram. Talvez muitos tenham emprestado muito, muito, muito. Talvez outros não tenham emprestado não tanto. Mas em sua maioria eles emprestaram e emprestaram com juros. Aí Neemias vai e fala que você emprestou não é mais empréstimo, você restitui. Restitui o filho a casa para ele deixar de ser escravo. Restitui a filha a casa para deixar de ser escravo. Devolva o filho à sua mãe. Olha que coisa linda. Restitui. Manda de volta para casa. Se você tomou alguma posse, algum bem, alguma terra, restitui. Olha a ousadia desse homem. É algo assim tremendo, poderoso. É algo que é de Deus, é graça derramada sobre a vida dele. Então, quando Neemias ele ouve, lá no 6, ouvindo eu, pois o seu clamor, essas palavras muito me aborreci, depois de ter considerado, ou seja, não fala, mas vamos conjecturar. Ele ouviu, ele considerou com quem? Ele foi falar com quem? Ele foi falar com Deus. Será que a gente tem ouvido e considerado? Será que a gente tem uma vida justa, íntegra diante de Deus, de modo que quando Deus colocar algo no nosso coração pra gente pedir pra alguém fazer, a gente ter essa autoridade de falar e as pessoas fazerem? Restituir hoje. Restitui todo mundo, hoje. Agora imagina a alegria daqueles que estavam sendo escravos. Lembra que eu falei que eu ia falar do sentimento? Imagina o sentimento daquele que foi vendido, dos pais que precisaram vendê-lo. E agora vem um líder. E agora vem aquele que estava edificando, aquele que está lá com a mão na espada, a mão na obra, com a mesma veste, por todo aquele tempo pelejando, ele para resolver essa questão, manda restituir tudo. Imagina o sentimento. A cada capítulo, assim, a cada pausa que o Senhor vai direcionando, eu entendo que muitas pausas que a gente faz para o próximo vídeo, muitas pausas, muitas vezes é conserto, é uma fala, mas muitas outras pausas é aquele momento de a gente parar assim, celebrar e festejar e glorificar o Senhor e pensar assim, cara, nossa, o trabalho que está sendo feito, nossa, o que Deus fez quando a gente leu que quando o rei liberou Neemias para ir, o quanto a gente precisou se animar quando Neemias vem, levanta e chama o povo e o anima. E agora a gente chega nesse momento dessa pausa, vai ter 3 partes, o capítulo 5. Vou ter que pausar aqui. A gente vê Neemias reunindo os nobres, os magistrados, aqueles que tinham, e mandando, vai lá, devolve, vai lá, restitui, vai lá, manda de volta o filho para casa, a filha não é mais escrava, é livre, manda de volta para casa, sua dívida foi quitada. Foi isso que Jesus veio fazer, ele veio quitar a tua dívida. Não há condenação, o diabo não pode nos condenar. Nós fomos salvos por ele. Ele veio e se entregou. Ele pagou toda a dívida. Não há o que possa nos acusar. Não há o que possa nos impedir. Não há. Ele pagou toda a dívida. O que nos impede de chegar à presença do Senhor somos nós mesmos. O maior inimigo sou eu mesma. O maior inimigo é você mesmo. Não é quem está ao seu redor, não é quem está ao seu lado, não é quem te oprime, não é você. Porque você precisa focar nele. Assim como Neemias falou, restitui-lhes hoje. Restitui hoje. Hoje, não é amanhã, não é depois, não é no ano do jubileu, não é no 50º ano, não é no ano do sabático, é hoje.
Quita tudo, devolve tudo. Hoje ele tá te abençoando. Hoje ele tá liberando uma palavra de bênção para você. É hoje. Considera, pensa, o que você pode fazer hoje? Viva o tempo do hoje. A gente tá vivendo um tempo que é agora. Agora, é agora para fazer. Não é para depois, não é para semana que vem, é para agora. Você tem que fazer agora. Você tem que fazer hoje. Nesse momento. Reflete, considera e deixa Deus te usar. Assim como ele usou Neemias, de uma maneira tremenda, de uma maneira que assim nos empolga. E quando ele fala, as pessoas respondem no 12. Responderam-lhe, restituí-lhes-emo e nada pediremos. Faremos assim como dizes. Olha que coisa linda. Que coisa tremenda e maravilhosa. Eu encerro aqui. A gente vai com a parte 3 do capítulo 5. A gente encerra aqui com essa restituição. Sabe? Com isso que Deus quer fazer para você. Restitui seu tempo com Deus de estudo. Restitui hoje. Volta hoje. Volta hoje pro prumo. Volta hoje pro primeiro amor. Não deixa passar a oportunidade. Volta hoje. Faz hoje o que você tiver que fazer. Que Deus colocar no teu coração. Considera. Ouve. Considera. Depois de ouvir, considerar, tem uma ação. Qual é a ação que você precisa tomar? E assim a gente encerra e o próximo vídeo a gente vai para a parte 3 e finaliza o capítulo 5. Amém? Que Deus te abençoe. Continue firme, juntos. A gente está caminhando aí por meio do capítulo do estudo de Neemias e a gente já vai assim avançando e pensando no próximo. Eu já estou com esse sentimento. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter o mesmo sentimento. Disciplina, se disciplina, sabe? A cada momento, pede para Deus te mostrar, sabe, o que você tem que fazer, em que você tem que melhorar. Senhor, eu preciso restituir meu tempo contigo, preciso restituir meu tempo de estudo, meu tempo de adoração, sabe? Preciso voltar para a igreja, restituir o tempo de estar em comunhão, sabe? Preciso restituir algo ao meu irmão, uma dívida que eu não paguei, sabe? Preciso quitar, tenho que quitar. Peça ao Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai falar contigo. É real, o que Ele faz é real, a palavra dEle é real, é viva, eficaz. Isso aconteceu há muito tempo e não poderia ser mais atual como tem sido nesse tempo, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo estudo.